Vamos aguardar só um pouquinho para as pessoas se acomodarem, para podermos dar início, então, a mais uma reunião pública de exposição doutrinária e passes. Pessoal acomodado, então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, todos aqui presentes, a casa está cheia, ficamos felizes por vocês estarem aqui. Boa noite também a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. É sempre um prazer estar com vocês. Temos alguns recados, é claro, né? Não podemos deixar de dar recados. Estamos sempre pedindo, né? Pedindo gêneros alimentícios para o ápice, para nossos assistidos, que, como vocês todos sabem, temos 70 famílias assistidas por nós. Doações também pedimos para o brechó. Doações de roupas, de móveis, utensílios domésticos, tudo que vocês tiverem e que está sobrando na casa de vocês, nós aqui aceitamos e transformamos isso em dinheiro para ajudar também na compra dos alimentos. Só que ao doarem, vejam bem se está no estado usável, tá, pessoal? Estando, né, claro que não é novo, mas que esteja direitinho. Outro avisinho, tá? Nós temos a nossa biblioteca que funciona nos dias de reunião pública. E vocês podem retirar livros de lá. Mas para retirar os livros, vocês precisam ser sócios da nossa casa. Então, aqueles que se interessarem e que ainda não são sócios, podem pegar a fichinha aqui com os nossos recepcionistas da ficha para associar-se. E um terceiro aviso, que é fundamental, que é o silêncio. O silêncio é regra fundamental para que tudo ocorra em mais perfeita harmonia. Então, por favor, confiram seus celulares e vejam se colocaram no silencioso ou se desligarem. Porque é muito enjoado quando o expositor está falando e, sabe, dá aquela chamada, perturba, tira da concentração todos nós. Fim de papo, vamos começar então a nossa reunião propriamente dita. Então, neste momento, com a espiritualidade amiga que está presente, sempre aqui conosco, nos abraçando, nos intuindo, nos dando força, nos dando coragem, nos dando ânimo, vamos então fazer uma prece para nos conectarmos com eles e nos prepararmos para a exposição da noite. Eu escolhi hoje força da ação para nós mentalizarmos. Se quiserem fechar os olhos, tudo bem. Se não, só fiquem escutando. Deus, o poder de agir está dentro de mim. Possuo plenas condições para trabalhar, executar até mesmo tarefas difíceis, conseguir melhorias, ajudar os outros, vencer a inércia e o pessimismo. E nisso tenho prazer. Por tal motivo, quero estar sempre em atividade, fazer bem feito, não tremer frente aos problemas. E é para manter a boa disposição que me socorro de ti, pois és a fonte da energia com que ajo. Com suporte em ti, agito as minhas forças, tomo um sentido novo e parto para a realização, esperançoso e disposto, num prenúncio de paz e de alegria. A fé em ti aumenta em mim a autoconfiança e a força de ação.
Obrigada a Deus, muito obrigado. E que assim seja. Hoje, nós temos um convidado especial. Se vocês não sabem, ficarão sabendo. Nós estamos no mês espírita, promovido pela União Espírita da nossa cidade. E a cada sábado há uma troca de trabalhadores, né? O trabalhador daqui vai para outra casa, o trabalhador de outra casa vem para cá, e a gente faz esse compartilhamento dos trabalhadores das nossas casas espíritas ligadas à União Espírita do Rio Grande. Hoje nós temos o nosso amigo Paulo Rubilar, mais conhecido como Binho. Ele é de São José do Norte, da Casa Espírita Jesus. E ele veio nos agraciar, né, com um estudo do Céu e o Inferno, da obra de Kardec, e vai nos falar hoje, então, sobre esse tema. Vamos, então, receber o nosso amigo, que fará a exposição da noite. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja sempre presente no coração de cada um de nós. Que nós possamos, ao adentrar a casa espírita, perceber que o lar de amor, de busca e de crescimento se faz principalmente dentro de cada um de nós. E que essa possibilidade de nós estarmos reunidos aqui como irmãos nos fortalece mais ainda para o caminho, para a verdade e para a luz através do Espiritismo. Trago um abraço fraterno da Sociedade Espírita Jesus, junto com minhas parceiras ali que me acompanham nessa jornada, atravessando o canal. E estar nessa casa aqui, nesse momento, no Abril Espírita, é muito especial. É a segunda vez que eu venho aqui trazer uma mensagem representando a nossa casa. E é claro que eu não posso deixar passar despercebido a presença, mesmo que no plano espiritual, do nosso querido irmão Luiz Paulo. Né? Se nós hoje somos o que somos lá, se temos o que temos lá, foi o trabalho e dedicação que ele e a Yara fizeram juntamente com a gente lá, e nós somos gratos, infinitamente gratos à dedicação que eles tinham de ir daqui até São José do Norte, prestar o serviço de levantar a nossa casa espírita. Então, obrigado ao Recanto de Luz por vir depois, que nós vamos fazer 56 aninhos esse ano, né? A nossa casa espírita. E o Recanto de Luz também é irmão, porque, né, o Luiz Paulo está junto com a gente todo o tempo, pode ter certeza. E a incumbência de falar do céu e o inferno é uma obra muito especial, que poucos de nós lemos, poucos. A grande maioria entra no Livro dos Espíritos, né, o Evangelho. A grande maioria de nós, espíritas, temos a mania de focar duas obras principais, mas nós temos 4. Tá? Nós temos 4 obras que são a codificação do Espiritismo. Né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, 5 obras. O Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. E o Céu e o Inferno vem para descortinar mais ainda aquilo que as outras obras já vêm trazendo para nós. O entendimento da nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós vamos? Né? São perguntas que a gente fica se indagando. E eu estou muito atrevido. Eu sou professor, trabalho nos anos iniciais. E na experiência, né, a gente vai aprendendo a superar alguns obstáculos. E às vezes alguns irmãos que ainda não creem na imortalidade da alma questionam isso. Mas nunca vieram, você provavelmente já deve ter ouvido isso, né? Mas nunca vieram do outro lado dizer como é que funciona. Aí eu, na hora, leio o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. Né? Querem saber? Vai lá e busca. Nós temos resposta. Nós temos de onde tirar o que a gente está dizendo. Agora, se as pessoas não querem tomar conhecimento, e às vezes nós, espíritas, também não queremos tomar conhecimento. Isaac Newton, um físico, em 1665, ele fez uma grande descoberta que mudou a visão da humanidade também. Ele percebeu e descobriu sem querer, né? Descobriu que a luz tinha cor.
como assim a luz tinha cor? Porque a gente olha e a luz não tem cor. Né? Aparentemente é incolor. Tá? E ele, como era cientista, assim como Kardec, que nos traz a codificação pela sensibilidade que o cientista tem, de buscar coisa que a gente não está percebendo. Toda mãe sabe o que é isso, né? Quando olha para o filho já sabe se ele está fazendo arte. Né? Então o cientista também, ele quando percebe algo novo, aquilo instiga ele, aquilo faz uma busca, e ele percebeu que um prisma recebia a luz do sol e projetava na parede algumas cores. Algumas cores. Aí ele percebeu que, opa, tem um porquê, tem algo me dizendo aí que eu preciso ir mais fundo, e ele foi. Aí ele foi estudar e trouxe a descoberta para nós, que é a luz, que é aparentemente solar, que nós recebemos, aparentemente incolor, ela é formada por 7 cores. E quando é que a gente percebe? Eu não sou cientista, né? Sou professor, mas não sou cientista, sou da área das artes. Consigo falar de Isaac Newton porque na arte a gente estuda um pouco do que ele traz. Como é que a gente percebe a cor, para quem não é cientista? Qual é o fenômeno da natureza que nos mostra o que ele descobriu? Através do estudo de um prisma receber o raio do sol. Quem é que pode se arriscar? Um arco-íris. E eu digo para as crianças, querem ter um arco-íris para vocês? Espirra água diferente ao sol, só que é para não apagar o sol. Né? E o arco-íris se forma. Se nós olharmos assim, essa comparação do arco-íris, essa descoberta de uma, né, das cores que existem na nossa volta, e a gente não percebe que graças à inteligência suprema do Pai nos dá um sistema perfeito, né, que ele acaba organizando, que imagina que bagunça ia ser a gente andar na rua e ver aquela mistura de cor diante de nós. Né? Então, a nossa inteligência ela consegue filtrar e trabalhar exatamente aquilo que a gente precisa ver. Senão seria confusão. Então, imagina quando chegou o Espiritismo, na hora certa. Mas se fosse dito tudo de uma vez só, imagina a confusão que Kardec ia dar na cabeça desse povo. Né? Precisou ter uma organização, ter um tempo. Então, ele trouxe o Livro dos Espíritos primeiro. Trabalhado em quatro partes. Em 4 partes. E uma delas está lá, o Céu e o Inferno. Lá no livro 4. Esperanças e Consolações. Lá ele traz as perguntas que a gente precisa saber. Como é que é a vida lá fora? Por que a gente está passando por isso? Quais são as situações que faz a gente perceber que nós vamos adiante? Que a gente não para por aqui. Que durante muito tempo, hoje, graças, né, casa cheia, né, a gente consegue perceber que a gente quer crer no futuro. Quer crer na vida que nos leva ao caminho de Deus, que é o que Jesus deixou para nós. Mas até então a gente não tinha essa noção. Então lá no livro 4 do Livro dos Espíritos, ele vai começar a nos trazer essa observação. E o Céu e o Inferno, então ele vai nos trabalhar 2 etapas, 2 partes, para a gente poder degustar melhor essa grande descoberta que Kardec traz para nós. De todas as obras, né, eu sou apaixonado pelo Evangelho, mas o Céu e o Inferno, ele faz a gente olhar o quanto nós precisamos trabalhar nós mesmos. Porque na primeira parte desta obra, intitulada Doutrina, que contém o exame das diversas, né, que contempla as diversas fases sobre o céu e o inferno. Como é que a gente via o céu até pouco tempo? Como é que a gente via o inferno até pouco tempo? Porque até pouco tempo era, né? Morre, vai para o céu, ou vai para o inferno. Né? Era um estágio lá, pum, pá. E o Espiritismo veio e nos mostra, opa, gente, vamos falar sério? Vamos falar, porque eu trabalho muito o Livro dos Espíritos e gosto muito da questão 23. Né? Não posso deixar de falar, né, Elisete? Questão 23. O que é o Espírito? O que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. Então, quando a obra nos traz essa referência de que nós somos princípios inteligentes do universo, nós temos que perceber essa grandiosidade. Que Deus é a causa primeira de tudo que existe, inteligência suprema. E nós somos princípio dessa inteligência, liga uma coisa com a outra. Então, só esse motivo, se a gente percebesse isso, a gente ia ter motivo para sorrir a vida inteira.
Nós vamos ter motivo, mesmo com a dor, com o sofrimento, nós teremos motivo para sorrir, porque nós somos princípio. Se é princípio, é sinal que a gente vai avançar. A gente vai avançar. Então, na primeira parte, ele nos traz essa referência daquele mal entendido do período em que nós estávamos vivendo. Grosseiros, não poderia ser diferente. Naquele tempo, de nós entender que o céu era um ponto onde a gente iria se nós fôssemos bons, e o inferno era um outro ponto que nós iríamos se nós fôssemos ruins. A doutrina vem e nos traz uma outra referência no tempo certo. Porque se a gente vai se dar por conta, a doutrina é um bebê ainda. Passaram-se mais de 2000 anos e a gente não consegue entender as grandes leis de amor que Jesus Cristo deixou para nós. E a doutrina que Kardec começou a trazer para nós foi em 1857, com o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro. 65 chegou o céu e o inferno. Ah, mas é muito tempo? Na cronologia, se a gente parar para pensar, como nós somos devagar, a gente custa entender as coisas. Não faz muito tempo. Mas ela está aqui. À nossa disposição. À nossa disposição. Para que a gente possa entender e trabalhar essa doutrina com mais profundidade no ser inteligente que nós somos. Porque agora nós estamos aptos, capacitados a entender tudo que foi esclarecido pelo Consolador prometido, conforme que Jesus Cristo tinha anunciado. Ah, mas é difícil ainda. Pois é, né? Ainda tinha aquela coisa que se eu fosse bom eu ia para o inferno, ou fosse bom eu ia para o céu, se eu fosse ruim eu ia para o inferno. E agora, como é que é? É uma questão de pensamento. O que a gente constrói dentro das nossas cabeças? Eu não preciso hoje ir para o inferno para morrer. Eu posso fazer da minha vida atual um inferno. Eu não preciso morrer para ir para o paraíso. Eu posso aceitar a vida como é, contemplar a natureza, assim como Isaac Newton percebeu esse detalhe das cores, contemplar e me sentir no paraíso. Com tudo de belo que não. Olha que. Sou suspeito de falar porque eu moro na praia do Mar Grosso, vocês aqui no Cassino. Né, a maior praia do mundo. Né, a maior praia do mundo. Quanta gente tem inveja disso? Nós, inclusive. Ou seja, né, é a gente perceber a beleza. Hoje, esse dia maravilhoso que estava. É a gente caminhar pela praia e perceber o canto da gaivota, o barulho das ondas, o vento. É a gente perceber o que nós temos de bom e a gente não faz isso. Às vezes eu saio com o pessoal para caminhar, fazer uma caminhada na beira da praia e começo a falar de problema. Relaxa, gente. Relaxa. Vamos sentar em casa e conversar do problema agora aqui. Vamos contemplar o que é de bom, até para restabelecer, reenergizar, reestruturar as energias que a gente tem. Daqui as obras estão nos alertando para isso. Estão nos alertando e a gente esquece. A gente esquece de buscar o que nós temos de bom. Bom, mas aí não é o suficiente ainda. Essa parte de céu e inferno, não, mas eu aprendi durante tanto tempo que era isso. Aí lá na segunda página, então, Kardec, né, traz os depoimentos dos irmãos. Vai lá e, bom, então tá. Se não sabe, vamos escutar o que os irmãos têm para dizer, aqueles que já passaram aqui pela Terra. Vamos escutar o que eles têm para dizer. Aí eles nos trazem vários depoimentos. Vários. Eu tenho certeza que quem já leu e quem não leu o Céu e o Inferno, se for ler, tem depoimentos que parece que é nosso. Parece que caiu assim, né? Tipo uma luva sobre nós. Parece que é nós falando aquilo ali. Porque nós somos ainda num processo crescente de evolução. Nós não somos grandes ainda, ninguém é melhor que ninguém aqui na Terra. Porque ainda estamos num plano de provas e expiação, numa transição para chegar a uma regeneração. Mas como que nós vamos conseguir, gente? Se nós somos espíritas, estudantes, ou buscando entender o espiritismo, é colocar em prática o que o Livro dos Espíritos, principalmente o Evangelho, tá, que vai trabalhar a nossa questão moral, que nós deveríamos estar aqui na Terra só, única e exclusivamente, para melhorar a nossa questão moral, né, aperfeiçoar isso que é a essência do ser humano, e o Livro dos Espíritos para nos exemplificar o que nós estamos fazendo aqui. Porque eu só vou conseguir conjecturar a minha vida nas dores que eu sinto no corpo, infelizmente.
Infelizmente, o ser humano é assim. Ele só se dá por conta da vida dele quando os problemas começam a aparecer. Aí ele percebe, opa, e nós sabemos pelo Espiritismo e as obras básicas, principalmente aqui o Livro dos Espíritos. Principalmente o Livro dos Espíritos. Aí que vem reforçando para nós no céu e inferno. Que nós só vamos construir, trazer para a nossa vida aquilo que a gente realmente necessita para o nosso aprimoramento. É só. E a dificuldade que a gente tem, qual é a maior dificuldade? É a gente perceber que nós somos espíritos. É a gente perceber isso. A gente é corpo. A gente é gente. Esquece de ser a essência. Nós choramos, sofremos pelas dores do corpo, pelas mazelas que carregamos, pelas coisas que construímos, e esquecemos da nossa essência. Daquilo que realmente faz a diferença em cada um de nós. Se a gente se olhar aqui, a casa cheia, não tem ninguém igual um ao outro. Somos indivíduos. Indivíduos. Somos seres únicos no universo. Não é nem na Terra. É no universo. Porque Deus é tão bom e tão justo que nos dá o esclarecimento através da codificação de Kardec para que a gente possa se dar por conta do quanto nós precisamos trabalhar e melhorar aquilo que nós temos. E essa obra que vai nos trazer, né, o que é o inferno na visão espírita e o que é o céu na visão espírita, é toda uma questão de entendimento nosso. É nós que construímos. Aí vamos entender que quando desencarnamos, nós vamos ter níveis. Eu sempre brinco lá na casa e digo que é verdade. Por mais que a gente não queira aceitar, ao desencarnarmos, nós vamos passar pelo umbral. Vamos passar. Como assim? Mas eu estou lá estudando, eu estou me dedicando. Desculpa, eu sei, mas nós vamos. Nós vamos ter que dar uma espiadinha, que seja. Aí o tempo de permanência vai depender de cada um de nós no entendimento. Porque nós ainda não somos bons. Eu posso não estar fazendo mais o mal. Mas e o bem? Que eu devo fazer, eu estou fazendo? Ou me acomodei simplesmente no fato de não fazer o mal? Os depoimentos do céu e inferno. Depoimentos. Que os irmãos se dão por conta que o quanto tempo eles perderam por deixar de fazer aquilo que eles tinham de fazer na Terra. A gente precisa trabalhar, a gente precisa viver, a gente precisa, porque nós estamos aqui para isso. Mas a gente não pode esquecer que somos espíritos. Somos espíritos imortais. Imortais. Isso é essencial. Por mais que eu cuide do meu corpinho, por mais que eu queira, né, permanecer sempre jovial. Nem sempre. Porque quando tem que cair, cai mesmo. Tá? O espírito, ele é eterno. Ele não se preocupa com essa idade que a gente se preocupa aqui. Quanto tempo, às vezes, a gente perde por não entender que a caminhada nossa vai muito, muito, muito mais além do que a preocupação terrena que nós temos. Quanta coisa a gente deixa de fazer por se cuidar, por se preocupar só com o que nós estamos vendo por fora. Já pararam para pensar? Então, a codificação que Kardec traz para nós, através das obras básicas, que Cristo teria nos anunciado, o Consolador, é a gente estar numa casa espírita, é a gente fazer o evangelho no lar, ou é a gente sentar em qualquer lugar, pegar uma obra dessas e absorver para si, que ela faça parte do seu ser, e a gente começa a exemplificar isso, colocar isso em prática. E eu sempre digo lá na casa espírita, a gente na casa espírita é uma maravilha, né? Porque isso aqui é um paraíso, qualquer casa. A gente aqui está protegido de tudo, coisa mais boa. Né? Tá, e aqui aquela mensagem que a gente recebeu, que o palestrante trouxe, era aquilo que eu precisava escutar. É essa obra que eu vou ler. Aí a gente lê a obra, não entendi nada do que leu. O palestrante falou, saiu, foi para a rua, continuou fazendo as mesmas coisas de sempre. Ou seja, a dificuldade que a gente tem de assimilar o que é bom para nós. Kardec não perdeu tempo trazendo essas codificações. E todo mundo sabe. Quem não sabe, tá?
toda a codificação de Kardec, ela foi feita por vários espíritos em vários lugares do mundo, que ele compilou tudo, juntou tudo e organizou, para mostrar que os espíritos não estão só na casa espírita. Está em tudo que é lugar. Opa, eu tenho mania de mexer com a mão. Né? Deu para perceber, professor, né? Não está só no lugar, ele está em todo lugar do universo. E nós vamos para lá. Nós vamos para lá um dia. Querendo voltar depois. Porque a gente percebe que deixou de fazer muita coisa. Muita coisa. Mas a obra nos traz muito mais ainda. O livro Céu e Inferno, que também foi codificado isso em agosto de 65, né, 1865, 1º de agosto de 1865. A data é muito, muito recente. Muito recente. Se a gente olhar e perceber isso que a gente está discutindo aqui agora, então que a gente pegue alguma coisinha dele, alguma coisa, já é lucro. Já é lucro. Porque mostra lá, vou levar a questão 23, né? Nós somos princípio inteligente, nós não estamos acabados, nós não estamos prontos. Nós não temos capacidade ainda de absorver tudo. Não temos. Mas podemos começar a melhorar, porque é muito recente. É muito recente. Então, lá na obra O Céu e o Inferno, no Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Eu extraí esse trecho aqui que eu acho que a gente consegue... eu não gosto de usar a expressão acho, eu penso. Né, porque achar a gente acha e perde a qualquer momento. Agora, quando a gente pensa, a gente tem uma ideia daquilo. Então, eu penso que a questão 964, ela nos traz uma reflexão de o que Deus preparou para nós. E como é que nós estamos nos vendo diante dessa caminhada? Que está lá dentro da obra O Céu e o Inferno. Se nós buscarmos essa obra e começar a fazer essa leitura, desde a primeira parte, a segunda, eu já disse, tenho certeza, isso aconteceu com o nosso grupo de estudo lá, que até então era Evangelho, livro do Espírito, Evangelho, aí um dia vamos entrar no Céu e Inferno? Vamos. Todo mundo adorou. A gente queria continuar, não queria parar mais. Porque a gente começou a se encontrar no Livro dos Espíritos. Eu tinha medo. Eu confesso para vocês, não por falar inferno, né? O céu ainda era bem, começava no céu, aí começava a se aproximar do inferno, e é lá que a gente se encontra. Pior que isso. A gente começa a perceber as nossas mazelas. A gente começa a perceber isso. Mas a gente não veio para viver no inferno, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aí então, na intervenção de Deus, nas penas e recompensas, questão 964. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? E a maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Olha a pergunta, Kardec é espetacular nas perguntas que ele... A profundidade, e aí que está. Já começa lá na questão 1, né? Se fôssemos nós iríamos perguntar quem é Deus? Porque Deus, para nós temos uma imagem de Deus. E ele já faz a pergunta diferente, né? O que é Deus? A pergunta já é diferente. E essa questão, então, vamos lá, a resposta. Essa verdade se torna sensível, peguei só a parte lá de uma explicação, né? Pelo apólogo seguinte. Um pai deu ao seu filho a educação e a instrução. Quer dizer, os meios de saber se conduzir. Ele lhe cede um campo para cultivar e lhe diz: eis as regras a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e seguir tua existência. Dei-te instruções para compreender essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na tua velhice. Caso contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, deixou agir a sua vontade. Não é verdade que esse campo produzirá em razão dos cuidados dados à cultura e que toda a negligência será uma determinante, será um detrimento da colheita? O filho será, pois, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Deus ainda
é mais previdente, porque nos adverte a cada instante se fazemos bem ou mal. Ele nos envia os Espíritos para nos inspirar, mas não os escutamos. Há ainda a diferença de que Deus dá sempre ao homem um recurso nas suas novas existências para reparar seus erros do passado, enquanto que o Filho, de quem falamos, não tem mais, se empregou mal o seu tempo. A profundidade dessa passagem aqui é só a gente perceber. Deus nos colocou aqui e nos deu as ferramentas necessárias para nós produzirmos, para nós darmos bons frutos, para nós fazermos uma boa colheita. Eu faço a minha, não é ser egoísta. Eu faço a minha e cada um faz a sua. Se cada um trabalhar a sua própria essência de vida como espíritos imortais e imperfeitos que somos, a gente está trabalhando bem. Porque muitas vezes nos pegamos, quando os problemas batem à nossa porta, querendo pedir satisfação a Deus. Por que isso? Por que está acontecendo comigo? E o que eu fiz? Qual foi a minha maneira de vivenciar a minha existência nesse momento, com tudo que está à disposição para que eu possa progredir? A família que eu tenho é a que eu mereço ter, porque é nela que eu preciso crescer. Os amigos que me rodeiam, o trabalho que eu exerço, o local onde eu estou, é ali que eu preciso, tem tudo ali para que eu possa produzir aquilo que, como ser princípio inteligente do universo, necessita para progredir um pouco mais na sua existência. E o que nos impede? Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ver seu filho se desenvolver bem? Às vezes erram, né? Porque agora nem tanto, nós estávamos conversando aqui no início, né? Às vezes eram impostas certas coisas, hoje a gente dá mais liberdade. Hoje os filhos têm mais liberdade de escolha. Deus nos dá total liberdade de escolher a nossa caminhada. De escolher a nossa caminhada. Então nós precisamos começar, meus queridos irmãos, entender que ver o céu e o inferno é uma questão de consciência. Somos nós que construímos esses passar pelo umbral, pelo paraíso, seja lá por onde for. Somos nós que construímos, que quando nós deixarmos o nosso corpo físico, que ele não vai sentir mais nada, e está dito dentro do céu e inferno, que as dores que a gente vai sentir na parte espiritual é muito mais. Se a gente acha que sofre aqui no corpo físico, desculpa assustar, mas vai ser. Tá? Na parte espiritual é pior ainda. Porque é uma tomada de consciência moral. Dói muito mais que a dor do corpo. A dor do corpo cessa. Ou então a gente vai na farmácia, pega um remedinho e alivia. A dor moral, enquanto a gente não tomar consciência do que realmente é para nós fazermos, isso vai nos incomodar e muito. Então, por isso que eu disse brincando naquela hora, né, que todos nós vamos passar pela porta. Não é uma brincadeira, mas vamos para aliviar um pouquinho, para não ficar tão tensa a coisa, né? Mas é para a gente entender que estamos aqui para trabalhar nossa questão moral. É isso que nós precisamos fazer. É isso. E a gente sabe que não é fácil. Que a gente carrega vestígios, né? Resquícios, histórias de vidas passadas que às vezes parece que nos trancam. Opa! O que nós precisamos fazer? O quê? Uma outra questão do Livro dos Espíritos, questão 919, né? O que nós precisamos fazer? O que nós podemos fazer para evitar o nosso arrastamento ao mal? O que nós podemos fazer está lá. Por isso que eu digo, as obras básicas estão aí. Se eu não as conhecesse, aquele que diz lá fora que não vem um outro irmão do plano espiritual, a gente tem. É diferente, o espírita, aquele que é dentro de uma casa espírita, tem uma noção de uma vida além desta, com mais profundidade. Então vamos lá, é fazer aquele conhecimento de si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, meu querido.
Né? Faz uma tomada da tua consciência. Como é que tu está fazendo? Como é que tu está vivendo? Quais são as coisas que tu faz no teu dia a dia? Quais são as mazelas que tu carrega para a tua cama quando tu vai dormir, que tu não consegue dormir? Tinha necessidade de tu levar isso? O que tu não realizou bem que tu pode realizar depois? A quem tu deixou algo a desejar? Como diz Chico, né? Chico não chama atenção. Eu não posso ser o algoz da situação. Eu posso ser a vítima. Posso ser agredido, agora não eu ser o agressor. Perante a sociedade é complicado isso, né? Né? Tá, mas aí que tá. A sociedade vai ficar aqui. A gente vai. Vai para outro plano. E aí a gente tem que tomar essa consciência. Então, quando a doutrina nos traz isso, a gente começa a trabalhar, não é à toa que Cristo anunciou o Consolador prometido. Não é à toa. E a gente se sentir liberto das amarras do passado, que nos prendiam ao pecado. Onde nós não somos pecadores. Nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Aí vamos lá, todo o livro, a segunda parte do Céu e Inferno vai nos trazer esses irmãos que nos deixam claro o que eles estão passando e por que eles estão passando. O que aconteceu que fez com que eles passassem pelo que estão passando. Aqueles que estão de boa vão nos dizer, que bom que eu fiz isso. Conseguiram ser chamados, evocados e vieram, deram testemunho de como funciona a vida lá fora. Outros, por sua vez, vieram com muita dor, sofrimento e dizendo por que estão passando isso lá. Então, meus queridos irmãos, é claro que não é um dia que a gente vai estudar uma obra dessa. Não é num turno, né, em uma hora, né, que a gente vai trabalhar, mas é só para provocar. A minha ideia foi trazer essa provocação. Tá? Assim como eu fui aguçado, né, no grupo e a gente começou a se dar por conta de quão maravilhoso era essa obra, o Céu e o Inferno, provocar vocês. Ó, tem uma biblioteca imensa aqui, ó, tá aqui, ó. A obra está aí. Né, quem não tem, já passa aqui, já leva para cá, fazer propaganda agora. Né, leva para casa, né, o Céu e o Inferno é uma obra fundamental. Às vezes a gente diz, né, as obras básicas, né, são obras fundamentais do Espiritismo. Fundamenta, alicerça, dá estrutura para a gente discutir com qualquer um sobre a questão da doutrina. Então nenhum irmão vai se atrever mais, nunca mais disseram. Então, os que me testavam, né, quando eu disse, vai ler o livro dos Espíritos, Céu e Inferno, nunca mais me incomodaram. Se leram ou não leram, também não sei. Né? Porque aí vai de encontro a muita coisa. Aí a gente tem que respeitar. Né? Respeitando todas as crenças. Nós passamos por muitas crenças também, porque a gente estava em tempos diferentes, momentos diferentes. Hoje, graças que nós estamos aqui, provavelmente num futuro não tão distante, diria assim Shrek, tá? Outro momento de entendimento, de crescimento vai chegar para a humanidade e a gente vai precisar aspirar coisas novas, mais novas. Embora a gente leia o Evangelho é temporal. O que Kardec deixou lá no século passado, 2 séculos, está valendo para agora. Né? Então isso é para a gente buscar na nossa essência. Lembrem-se, eu vou encerrar dizendo assim, lembrem-se da questão 23 do Livro dos Espíritos. Tá? Se vocês entendem e vocês aceitam que são espíritos encarnados, tá? A questão 23, o que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Lembrem-se disso. Qualquer coisa que abater vocês, lembrem-se disso. Peraí, eu sou um ser inteligente. Vou pensar, vou reagir. Tá? Essa fica como dica, para a gente se valorizar. Tá? Não é o que vem aqui de fora, aqui que vai, mas que a gente trabalhe lá dentro, a nossa essência. Quero mais uma vez, desculpa a pressa, desculpa o tempo, mas agradecer imensamente essa energia que arrepia, né, a gente aqui nessa casa de luz, esse recanto que abraça, que acolhe, que nos ensina que o amor, só o amor, assim como o amor do Cristo, né, é capaz de transformar cada um de nós. Que as obras básicas façam parte desse nosso grande amor, que é a transformação de cada um de nós. Hoje, agora e sempre. Muita paz, muita luz e muito obrigado pela atenção. Primeiramente, agradecer ao BIM pela excelente exposição
E como tu mesmo disseste, né, Binho? É apenas, né, um pedacinho, é o incentivo para estudar a obra. Não é propaganda, não. Mas quem fez foi ele. Que temos a obra para vender, temos. Mas serve de estímulo. Porque o próprio título, né, Céu e Inferno, já nos deixa um pouco arrepiados, vamos dizer assim. Não, essa obra não, mas faz parte. Eu e a Elci estudamos aprofundadamente essa obra e que nos trouxe muito, muito esclarecimento. Bom, depois dessa excelente exposição, vamos dar continuidade encaminhando para o encerramento. Vamos, neste momento, pedir à espiritualidade amiga que abençoe todas as pessoas cujos nomes foram colocados nas nossas caixinhas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Vamos pedir também pelos nossos afetos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos doentes do corpo e da alma. E vamos também pedir por nós mesmos, que estamos aqui nesta casa, de prece, de caridade, de harmonia e de bênçãos. E vamos assim nos preparando para o passe, fazendo uma prece de coração. Senhor, fruto de um desentendimento, resta no meu coração um peso que prejudica o trabalho, a oração, a saúde, as amizades. Para obter o entendimento, tenho que me valer da humildade e do perdão, disposto a corrigir o que é falho ou odiento. Enquanto considerar que o outro é mau, que quer me prejudicar, permanecem os entraves. Mas se nele descobrir o lado bom, começa a concórdia e a reconciliação. Sustenta em mim, Senhor, uma boa disposição e um sorriso sincero. Confiante em Ti, eu vencerei, brilharei e ganharei a paz. Obrigada, Senhor, muito obrigada, e que assim seja.